Oi, gente. A Rede Globo demonstrou mais uma vez seu apoio irrestrito à Operação Lava Jato e ignorou as decisões do Supremo Tribunal Federal que indicam a parcialidade, e os interesses políticos e econômicos do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E precisou que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fosse corrigir o programa do Fantástico. Eu vou trazer todos os detalhes aqui. A Gleisi detona com a Globo, detona com a Globo e com o programa do Fantástico pelo que o Fantástico fez. O que é que o Fantástico fez? O Lula, depois de sair do hospital, deu uma entrevista para o Fantástico e comentou a prisão do Braga Neto, E ele disse o seguinte, Ele disse: eu defendo que eles, os militares, envolvidos em uma trama golpista, tenham a presunção de inocência que eu não tive. Quero que eles tenham todo o direito de defesa, mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente. Foi isso que o Lula falou. Aí, quando ele falou que ele não teve a presunção de inocência, a Globo interrompeu a entrevista. E eu não posso mostrar isso para vocês, porque a Globo não gosta quando a gente mostra o material deles, principalmente se for para criticar. Eles ficam muito chateadinhos, questões de direitos autorais, bloqueiam a exibição do vídeo, viu? Então, a gente não vai mostrar a Globo, mas estamos mostrando na reportagem, E aí a jornalista que conduzia, perguntou a ele se considerava não ter tido direito de defesa ao longo de todo o processo, que culminou na sua condenação, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, E aí disse, o Lula disse: eu não tive direito de defesa, eu não tive. Veja, eu fui preso primeiro para depois me defender. Respondeu Lula. Na sequência, reafirmando seu apoio à Lava Jato e tentando justificar seu apoio a uma operação política com roupagem jurídica que visava destruir a maior liderança do país, sacrificando empregos e a economia nacional, a exibição da entrevista foi interrompida para rebater a fala do presidente. Quando o presidente Lula foi preso, no caso da cobertura do Guarujá, com participação da defesa em todas as etapas do julgamento. Ou seja, tentaram corrigir o Lula, interromperam a entrevista, foi isso que a Globo fez, para fazer sua defesa da Operação Lava Jato. Sim, a defesa estava presente em todas as etapas do julgamento, mas a defesa, e é isso que é fundamental entender, isso que me irrita nesse pessoal, a defesa não teve acesso ao juiz, porque o juiz estava combinando testemunhas com a promotoria. Era um caso completamente desigual. O Sérgio Moro estava, como Lula disse, condenado a condená-lo, porque tinha um interesse político. Isso é demonstrado no fato de que as conversas entre Moro e o Deltan Dallagnol, o promotor, não tinha participação dos advogados de defesa. Só na hora do julgamento, mas eles tinham conversas particulares sobre o caso do Lula. Então, a partir do momento que o advogado de defesa não está presente nessas conversas privadas, em rede social, que foram descobertas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, ele não teve direito à defesa, o Lula está correto. E a Globo faz de conta como se a gente não soubesse da Vaza Jato. Enfim. Aí, foi isso que a Globo fez, Disse só isso. E aí a Gleisi foi lá e corrigiu o Fantástico. Abre aspas para presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Corrigindo o Fantástico, Lula nunca teve direito à presunção de inocência porque foi processado e julgado por um ex-juiz parcial, não apenas incompetente. E o seu direito à defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedido de perícia e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva ilegal, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF. E aí eu quero acrescentar uma coisa sobre a Lava Jato e acrescentar algumas coisas sobre esse processo. A prova maior, a prova, ao meu ver, definitiva de que Sérgio Moro atuou para ajudar Deltan Dallagnol foram aquelas conversas que foram descobertas na Vaza Jato, em que Sérgio Moro faz instruções, ele orienta a promotoria.
E ele orientou a defesa? Claro que não. A defesa participava desses grupos? Não. A defesa tinha conhecimento dessa conversa sobre o caso. Não é como se Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol estivessem conversando sobre família. Sabe? Não é como se eles estivessem conversando sobre, sei lá, futebol. Não. Eles estavam conversando sobre os casos. Eles estavam combinando os detalhes de como fazer a condenação, de como produzir a condenação. Isso daí não produz uma falta de paridade entre as partes. Ou seja, a defesa do Lula não tinha acesso ao juiz dessa maneira. O juiz estava enviesado. O juiz já tinha um interesse político-econômico. E a prova maior, definitiva mesmo, junto com a Vaza Jato, foi o fato do Sérgio Moro ter virado ministro do governo Bolsonaro e depois ter constituído uma carreira política. Esse era o seu projeto desde o início, uma carreira política, ganhar dinheiro com política. Inclusive porque para pessoas que valorizam muito mais o dinheiro do que os princípios, não é? Que valorizam muito mais o poder, não é? Do que a sua trajetória pessoal, não tem nenhum sentido de honra, muito pelo contrário, não tem nenhum sentido, zero sentido. Para essas pessoas, a carreira de juiz é muito menor, só valeria a pena se fosse para o Supremo. Se não for para ir para o Supremo, não é? Se não for para ser juiz da Suprema Corte, não interessa. Então a carreira política foi muito mais útil. As palestras foram muito mais úteis para o Sérgio Moro para ganhar dinheiro, projeção e poder. Foi uma operação utilizando a dimensão jurídica porque eles tinham medo de não ganhar nas urnas para o Lula. É muito importante entender isso. Esse pessoal chegou à conclusão de que não tinha como ganhar do Lula na disputa limpa, na disputa democrática. Chegaram à conclusão de que uma pessoa de origem humilde, mas que se tornou líder sindicalista e virou um político com um grandíssimo capital político e que quando governou o Brasil entregou algumas políticas sociais compensatórias que modificaram a vida de milhões de pessoas, como Luz para Todos, Bolsa Família, entre outras, eles chegaram à conclusão, não temos como disputar com esse cara. Então, vamos prendê-lo. Vamos tirar ele da disputa. Vamos tirar ele da disputa. Foi isso que aconteceu em 2018. E ficou absolutamente provado isso. E a Globo fazer de conta que a gente não sabe da Vaza Jato, fazer de conta que a gente não sabe da trajetória do Moro depois disso, mostra só a defesa irrestrita da Lava Jato que a Globo faz. Porque ao dizer a defesa esteve presente em todas as etapas do julgamento, ignora que Lula foi julgado nas redes sociais com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol conversando sobre o caso lá. A sentença de Lula já estava definida lá, fora do julgamento. E isso nós sabemos. E a Globo também sabe, mas faz de conta que não sabe. E Gleisi fez muito bem em corrigir isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.